12 de março, meditação no devocional Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é sobre uma vida transformada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Essas palavras foram ditas por Jesus. Quando Jesus estava conversando com seus discípulos, ele começou a explicar que ele era o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é o caminho que pode conduzir-nos ao céu. Quando nós aceitamos a Jesus dizendo assim: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, nós estamos abrindo um caminho para podermos andar no caminho de Deus. Ele nos conduz a Deus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade. Jesus deixou para nós a Bíblia, que corresponde às palavras da verdade. E ele também é a vida, porque ele deu a vida dele para que por meio da vida dele nós pudéssemos ter esse caminho aberto para Deus. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas dizem que nós podemos chegar a Deus por meio de vários caminhos. Há uma ilustração em que as pessoas dizem assim: chegar até Deus é como chegar ao topo de uma montanha. Uma montanha pode ser escalada de vários lados. Você pode subir para a montanha do lado de lá, outras pessoas podem chegar até a montanha do lado pela direita, outros pela esquerda e outros pelo caminho que nós estamos escalando. Mas a verdade é que o caminho ao céu é um caminho único. Só Jesus pode levá-lo ao céu. Outros caminhos podem levar você a desenvolver uma calma, a desenvolver uma vida espiritual em relação a energias, em relação a forças ocultas, mas é diferente de você chegar até Deus. Deus Pai é o Criador dos céus e da terra, e no final da vida, aqueles que estiverem nesse caminho herdarão a vida eterna, e esse caminho vem exclusivamente por meio de Jesus. Então Jesus disse isso para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você ainda não recebeu Jesus, diga em uma pequena oração: Jesus, eu te recebo, e você receberá, como diz o tema da mensagem de hoje, uma vida transformada. Uma vida transformada fala a respeito do que Jesus faz na vida da pessoa que o encontra. E aqui o pastor Júnior Rostirola, que escreveu esse livro que se chama Café com Deus Pai, nesse dia 12 de março, vai contar um pouco da história de sofrimento que ele passou e que quando ele encontrou Jesus, ele encontrou o caminho e a verdade e encontrou a vida, porque ele teve um encontro com Jesus. Vamos ler aqui a história dele. O sofrimento sempre desencadeia dúvidas sobre o futuro, levando muitos a desistir de sonhar. Entendo bem o que é isso, pois eu mesmo já estive nesse lugar. Houve um tempo em que eu não via alternativas para um futuro melhor, pois tudo que eu enfrentava no meu dia a dia com meu pai, que era alcoólatra, tirava completamente minhas esperanças. No entanto, ao conhecer Jesus, descobri a capacidade de transformar minha história e a daqueles ao meu redor. Em Deus, aprendi a superar as dificuldades e sofrimentos, pois passei a enxergar uma esperança na nova vida que recebi em Jesus. Apesar das incertezas e dores, lutei. O inimigo tentou plantar mentiras sobre meu futuro, como a ideia de que eu não seria ninguém ou que eu nunca constituiria uma família. Ao me entregar a Jesus, o Espírito Santo agiu em meu interior. Mesmo enfrentando dificuldades,
sentia-me constantemente impulsionado pelo Pai a seguir adiante, e toda a minha tristeza se transformou em alegria, pois a cada dia eu vejo as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Se você me perguntar qual foi o segredo para ter a vida transformada ou para ter superado tantas dificuldades e dores, é muito fácil responder: só consegui porque conheci Jesus. Ele é o caminho, com letra maiúscula, porque ele é o único caminho. Ele é a verdade, em letra maiúscula, porque tudo o que ele diz para nós é verdade. E o que ele diz para mim e para você? Que eu vim para dar a minha vida para que você possa encontrar a Deus. Então confie em mim porque eu estou com você. Ele diz para nós essa verdade. E ele é a vida, porque ele deu a própria vida para que nós pudéssemos ter um encontro com Deus. Então ele é o caminho com letra maiúscula, a verdade com V maiúsculo e a vida com V maiúsculo. Somente por meio dele encontramos nosso verdadeiro propósito e a força para continuar. Ele foi, é e sempre será minha esperança. Não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas o convido a entregar sua vida totalmente a Jesus, pois a partir disso uma nova história passará a ser escrita. Veja que quando o pastor Júnior Rostirola escreve aqui que Jesus ele foi e ele é e será sempre minha esperança, Jesus é Deus e Deus é eterno. Ele estava com Deus na criação do mundo e de todas as coisas. Ele é Deus agora, pois ele está vendo tudo o que você está sofrendo e que você está passando nesse momento. Ele conhece as suas dores, as suas preocupações, o seu dia a dia, quais as questões que você pode melhorar e qual é o propósito que ele tem na sua vida. Muitos talvez não acharam o propósito seu para a vida, mas em Jesus você pode receber o direcionamento, a iluminação do propósito que ele tem para você. E ele sempre será minha esperança, porque ele é e sempre será. Ele é eterno. E ele, depois que morreu por nós, está sentado ao lado de Deus à sua direita, intercedendo por nós, falando para o Pai aquilo que cada um de nós precisa no dia a dia. Então, confie em Jesus e tenha uma vida transformada, como o pastor Júnior Rostirola contou aqui, que ele, quando conheceu Jesus, encontrou esperança. Vendo seu pai alcoólatra, talvez ele foi enganado. Vinham pensamentos: você não vai ser nada. Ele se tornou um pastor. Vinham pensamentos dizendo: você não vai ter uma família. Hoje ele tem uma família e orienta pessoas para que possam cuidar bem das suas famílias. Então, essa foi a transformação que Jesus operou na vida dele e que pode operar nas nossas vidas. O Café com Deus Pai de hoje, na lateral, tem essa frase: a mudança é uma porta que se abre por dentro. Jesus está batendo na porta do seu coração e dizendo: eu quero entrar para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Mas a mudança é uma porta que se abre por dentro. É você que precisa abrir a porta do coração e dizer: Jesus, entra na minha vida, porque eu recebo essa mudança. E quando ele entrar, ele vai fazer morada em você e realizar uma transformação para que você seja abençoado e feliz. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 47 e a palavra-chave de hoje é esperança. Não sei o que você tem passado. O pastor Júnior Rostirola compartilhou aqui a história que ele vivenciou com o pai dele sendo alcoólatra e ele crescendo desde a adolescência, vendo aquela situação e sendo renovado diariamente e fortalecido pelo Espírito Santo, dizendo:
ele está assim, mas eu estou com você. Ele contou em outros livros, esse pastor já contou que ele escrevia cartas para Deus. E quando ele escrevia as cartas para Deus, lia a palavra, recebia a alegria e o alívio do Espírito Santo, com a esperança de que na vida dele, Deus, o próprio Deus, realizaria coisas extraordinárias. Ele acreditou nisso. Veja que a palavra-chave de hoje é justamente essa: é esperança. Ele conseguiu esperar por dias melhores, por algo melhor em relação à vida dele, apesar das circunstâncias mostrarem o contrário. Não se deixe levar pelas circunstâncias externas. Aquilo que está de fora não significa, não determina o seu futuro. Vamos lembrar aqui de um famoso jogador de futebol que é o Cristiano Ronaldo, que conta que também foi filho de um pai alcoólatra e que muitas vezes destratava a sua mãe. E ele disse que assumiu um compromisso de que quando ele crescesse, ele não usaria de maneira nenhuma bebidas alcoólicas, e ele se tornou um grande atleta que até hoje, se você acompanha futebol, sabe que ele tem uma vida muito disciplinada, muito regrada, não bebe, e ele sempre fala: beba água. E dizem: o que você bebe? Eu bebo água. E ele tem uma preocupação com a família dele, porque ele fez de uma situação ruim motivo de transformação para a vida dele. Jesus é a água da vida. Ele quer te dar vida nova, vida abundante. Então, receba Jesus na sua vida e receba essa vida transformada. Deus abençoe o seu dia, receba essa graça. Antes de terminar ainda, vou contar uma outra história. Se você abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 4, você vai ler a história de Jesus conversando com uma mulher. E essa mulher sempre ia ao meio-dia para buscar água no poço. E ela ia ao meio-dia porque era a hora em que ninguém estava ali, porque era a hora do sol mais intenso. Mas ela ia pegar água naquele poço meio-dia, quando ninguém estava ali, porque ela já tinha tido 5 maridos e estava vivendo com o 6º homem e nenhum deles tinha sido casado com ela. Na verdade, ela teve 5 relacionamentos, estava tendo o 6º e ela não tinha tido nenhum marido, na verdade. E Jesus vai até essa mulher e fala: mulher, me dá um pouco de água. E ela disse: como que você, sendo judeu, me pede água? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. E ela identificou que Jesus era judeu por causa da roupa. Eles usavam roupas diferentes. E Jesus disse: se você soubesse com quem você está falando, você pediria água para mim, e eu te daria, e você nunca mais teria sede. Então aquela mulher disse: me dá essa água. Jesus disse para ela: traga aqui o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus respondeu para ela: é verdade, porque você já teve 5 relacionamentos e você está tendo o 6º. E esse que você está atualmente também não é seu marido. Então aquela mulher ficou surpresa, dizendo: eu vejo que tu és um profeta, porque Jesus falou da vida dela sem que ela tivesse falado nada, mas Jesus estava fazendo aquilo para mostrar que ele era Deus e que ele sabia de todas as dores dela e realmente conhecia os detalhes da vida dela. E Jesus disse: se você beber dessa água da vida, você não vai ter mais sede, você não vai mais precisar buscar amparo, esperança em relacionamentos, porque você vai ter a água da vida dentro de você. Então ela recebeu Jesus e ela entrou na cidade alegre e disse: vejam, aqui está um homem que falou a respeito da minha vida
e que me fez entender o sentido do relacionamento com Deus. Porque Jesus disse: se você entrar por essa porta, você pode ter o caminho direto a Deus. E ela teve a vida completamente transformada a partir daquele contato que ela teve com Jesus. Essa história, que está em João capítulo 4, relata que ele sabe tudo a respeito das nossas vidas e ele quer fazer mudança e transformação, assim como fez na vida daquela mulher samaritana, como fez na vida do pastor que escreveu esse livro, o pastor Júnior Rostirola, como faz na vida de muitas e muitas pessoas que vão até ele a esperança. Deus abençoe o seu dia. Acredite, ele sabe tudo a seu respeito e quer trazer para a sua vida esperança e transformação. Receba Jesus. Basta você dizer: Jesus, eu lhe recebo no meu coração e quero que o Senhor me oriente e me guie até a vida eterna. O Senhor estará com você e fará a transformação que você tanto espera, que você busca. Não perca a esperança. O Senhor está com você. Apenas abra o coração e o receba. Como diz aqui o livro, a mudança é uma porta que se abre por dentro. É você que abre o coração para que Jesus possa entrar e receber uma vida transformada. Deus abençoe hoje e sempre grandemente. Amém.